Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e no devocional dessa semana, que é a semana do Dia dos Namorados, eu decidi falar sobre um casamento fundamentado na palavra de Deus. Você já ouviu dizer que a segunda maior escolha da sua vida é a pessoa com quem você vai se casar? E de fato, isso é uma grande verdade. Porque a pessoa com quem você vai se casar vai ser a pessoa que você vai dividir simplesmente a casa, ou vai ser uma pessoa que você vai dividir a vida. A Bíblia, ela é um manual rico em nos ensinar sobre como devemos viver a nossa vida. E ela também nos ensina acerca do casamento. E eu acho lindo que quando Paulo ele vai nos instruir sobre o casamento, quando ele vai falar sobre casamento, ele compara o casamento com o relacionamento de Cristo com a igreja. E para direcionar esse devocional, eu gostaria de ler Efésios 5, 25 até o 29. E diz assim: Maridos, cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e cuida dele. Assim também Cristo em relação à igreja. Então, quando eu paro para pensar sobre o que Cristo fez pela sua igreja, como Cristo amou a igreja, foi um amor sacrificial. Ele se entregou pela sua igreja. E Paulo, ele instrui os maridos a amar a sua esposa assim, dessa forma, com um amor sacrificial. Sabe, um marido que ele é igual a Cristo, que ele ama sua mulher como Cristo amou a igreja, ele entende que ele precisa se sacrificar. Um marido que ama sua mulher como Cristo amou a igreja, ele entende que o amor dele, que o papel dele não é só sobre colocar dinheiro dentro de casa. Ele também cuida das emoções da sua esposa. Ele também cuida da vida espiritual da sua esposa. É por isso que no versículo 26 diz assim: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa sem mancha. Então sim, o marido também tem esse papel de cuidar da parte espiritual da esposa dele. Então, maridos, cuide também das emoções da sua mulher. Cuide também da parte espiritual, da vida espiritual da sua mulher, porque é o que a palavra direciona o homem a fazer. E em Efésios 5:22 diz para as mulheres assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. E aqui tá a tão temida e a tão falada submissão. Sabe, muitas pessoas entendem submissão como algo terrível. Então, quando se fala em submissão, já acha que tem a ver com ser um capacho, com ser uma pessoa que é escrava, que aceita tudo de bico calado. Na verdade, a submissão que a Bíblia fala, ela vem do grego hipotasso e significa colocar-se sobre a missão de alguém voluntariamente. Tem a ver, então, com respeito, com cooperação. Sabe, nós, enquanto igreja, temos o prazer de nos submeter a Cristo. Porque, aliás, Cristo se entregou por nós. Sabe, o caminho que Cristo nos direciona é um caminho que certamente nos leva à vida. Sabe, eu sei que o que Cristo tem reservado para mim são coisas boas. Sabe, a vontade de Deus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, por que eu teria receio de me submeter a Cristo se eu sei o que ele tem o melhor para mim? Se ele se sacrificou por mim. Então é esse tipo de submissão que Paulo instrui a mulher a ter. Sabe, quando eu tenho um marido
que me ama como Cristo amou a igreja, então é muito fácil para mim como mulher ser uma mulher que se submete ao meu marido como eu me submeto a Cristo. Porque eu sei que as decisões que meu marido vai tomar, eu sei que as direções que ele vai me direcionar são caminhos que são bons para nossa família, que são bons para mim, para ele, quanto casal. Então eu não tenho receio de me submeter. A submissão, ela é muito julgada, mas quando vamos para a palavra, quando entendemos de fato a submissão, entendemos que ela é uma bênção. Infelizmente hoje, na nossa sociedade, o casamento ele tem sido muito banalizado. As pessoas falam que o casamento é algo brega, que é só um assinar de papel. E isso, infelizmente, tem se tornado uma coisa banal. Mas o casamento é um projeto de Deus. É por isso que no começo eu falei com que a pessoa que você vai escolher para casar vai ser a pessoa que você vai dividir só a casa ou vai ser alguém para você dividir a vida. Hoje nós vemos muitos casamentos que as pessoas elas estão dentro da mesma casa, mas elas vivem individualmente. Então elas passam por problemas sem contar um ao outro, elas passam por dificuldades sem compartilhar um com os outros, elas passam por alegria, por momentos de felicidade sem compartilhar um com o outro, elas não sonham junto e dentro de casa elas têm vivido uma vida individual. E, infelizmente essa individualidade ela pode acabar com o casamento. Não perca o prazer de servir o seu marido e de marido servir a sua esposa. Não deixe de sonhar juntos. Não deixe de viver uma vida em comunhão, de fato, o ser um que a Bíblia nos instrui a ser. Que o seu casamento seja um casamento fundamentado na palavra. E isso não quer dizer que o casamento não vai passar por desafios. Mas quando edificamos algo sobre Cristo, quando edificamos a nossa casa sobre Cristo, ela jamais pode ser abalada. Construa o seu casamento fundamentado na palavra de Deus. Sabe, se você está olhando para o seu casamento hoje e você vê que ele não está baseado nisso que foi falado, nisso que a Bíblia nos instrui, hoje você tem a oportunidade de construir o seu casamento dessa forma. Sabe, se existe algo que precisa ser restaurado, restaure. Deus, ele é um Deus que pode mudar circunstâncias. E para você que é solteiro, quando você for escolher alguém para casar, não escolha por emoção, não escolha por pressa. Escolha alguém que de fato tenha um coração que é voltado para o Senhor, de fato alguém que ame Cristo mais que todas as coisas. Isso é um fator muito fundamental quando você for escolher alguém para casar. Se esse vídeo ele fez sentido para você, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e comente aqui o que você achou. Se você acha que de fato faz sentido. Até o próximo vídeo.